E está começando o primeiro arquivo do rock aqui no canal Fato Notícias, onde nós viajaremos até a Inglaterra para contar a história de um dos maiores fenômenos do Britpop da década de 90. É isso mesmo, eu estou falando de Oasis. Corria o ano de 1991 na cidade de Manchester, quando o então iniciante guitarrista Paul Bonhead, seguido do seu xará baixista Paul McGuigan, estavam de saco cheio, sabe, de um tal grunge que corria solto pelos Estados Unidos e influenciava igualmente a juventude inglesa. Foi então que ambos decidiram se juntar para formar uma banda, que na opinião deles deveria ter hits diferentes, justamente para fugir um pouco dessa modinha que corria solta por lá. E tomados da mesma opinião, ambos decidiram fundar um tal de The Rain. E logo após fazer alguns testes com alguns camaradas do bairro para tentar conseguir um vocalista, afinal de contas ambos eram músicos instrumentistas e não manjavam absolutamente nada de vocal. Mas nenhum destes emplacou. E foi aí que lembraram de um certo garoto rebelde que sonhava em ser jogador de futebol, mais precisamente do Manchester City. Ele mesmo, Liam Gallagher. E desde jovem, já muito exigente, Liam virou para os companheiros e disse que este nome não rolava em hipótese alguma, que a banda que eles estavam tentando formar não se chamaria The Rain. E como essa tal reunião, do melhor estilo amigos de escola, acontecia no quarto do jovem Gallagher, imediatamente ele olhou para a parede e disse: "O nome será Oasis." E tal inspiração veio através de um pôster da banda Inspiral Carpets, mesma que o seu irmão mais velho, aquele mesmo tal de Noel Gallagher, era road nessa época. Esse pôster trazia a imagem do Oasis Leisure Center. E ele disse de pronto: "Não tem mais conversa, a partir de agora é Oasis, galera." E foi assim que os três amigos, McGuigan, Bonhead e Liam, deram início aos primeiros ensaios da banda, da melhor maneira garagem, se revezando entre a casa de um e outro. Neste mesmo período, Noel Gallagher estava nos Estados Unidos, acompanhando o mesmo Inspiral Carpets que disse ainda há pouco. Porém, alguns meses depois, quando o mesmo retornou para Manchester, logo Liam o procurou para pedir algumas opiniões sobre o grupo e o convidou imediatamente para que ele fosse assistir um show da galera que foi realizado ali mesmo em um pub de Manchester, exatamente no dia 5 de agosto de 1991. E logo após o show, os três imediatamente foram tentar escutar a voz da experiência. Afinal, Noel Gallagher não acompanhava só o Carpets, mas sim também outras bandas que excursionavam sempre ali pelaquela região. E já com aquele senso de humor que os fãs já conhecem de Noel, que é totalmente abaixo de zero, ele virou para os três e disse: "O problema é que vocês não sabem tocar e as letras são uma porcaria. Mas tem um jeito aí, pessoal. Se vocês deixarem eu entrar para o grupo, eu darei um jeito em tudo. Porém, a minha exigência é que eu serei o líder absoluto da banda." E compunha-se assim a primeira formação clássica do Oasis, onde algumas semanas depois entraria o primeiro batera, Tony McGraw. Porém, a coisa começou a esquentar somente um ano depois, quando os rapazes viajaram para a Escócia a fim de tocarem em um festival com várias outras bandas do gênero. E com muita sorte foram observados pelo produtor Alan McGuee, da Creation Records. A partir daí, estava decretada a sentença de sucesso do Oasis. E com um produtor de renome, sobretudo muito conceituado em toda a Inglaterra, tudo começou a acontecer de uma maneira muito mais fácil para o Oasis. Eis que chegamos ao ano de 1994, com a morte do líder da banda Nirvana, Kurt Cobain, o que culminou para o começo do declínio do grunge em todo o mundo. E quando todos esperavam por algo novo para preencher essa lacuna, em abril de 1994, o Oasis se aproveitava dessa oportunidade, lançando seu primeiro single, Supersonic. E aclamada pelo público e ao som de outros hits como Live Forever, a banda explodiu como um furacão, lançando seu primeiro álbum, Definitely Maybe, em 30 de agosto deste mesmo ano.
E em dezembro deste mesmo ano de 1994, a banda lançava o single Whatever, que seria uma das suas canções mais consagradas em toda a história, o que começava a partir de já a abrir caminho para o sucesso estrondoso e o álbum épico que viria em 1995. E o início dessa decolada vem em abril de 1995, quando Oasis lançava Some Might Say, a música que marcaria a última participação do batera Tony McRaw, que deixou a banda alegando incompatibilidade de gênios com os irmãos Gallagher. Porém, imediatamente, Noel Gallagher na época recompôs a cozinha, trazendo o baterista Alan White. Nessa mesma época, a fama de bad boys dos irmãos Gallagher começaram a crescer, a partir do momento em que começaram a destrinchar uma certa rincha contra o Blur, e as briguinhas eram direcionadas diretamente ao líder da banda, ou seja, Damon Albarn. E logo em seguida, o grupo lançou o lendário álbum What's the Story, Morning Glory, vendendo mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. E você não precisa nem ser muito fã de Oasis para lembrar dos grandes hits dessa época, como a lendária Wonderwall, Champagne Supernova, Morning Glory e, é claro, a música que marcaria a primeira participação oficial nos vocais de Noel Gallagher, Don't Look Back in Anger. Porém, logo após gozar do sucesso do lançamento do álbum, começavam as famosas tretas em público entre os irmãos Gallagher. Regada a muita baixaria e quebra-pau, o Oasis foi apresentar-se no tradicional formato acústico, aquele mesmo Unplugged da MTV. Porém, Liam inventou uma tal desculpinha, dizendo que estava com dor de garganta e não podia cantar ao lado do irmão. Noel assim assumiu o vocal, onde, mesmo fazendo uma brilhante apresentação, ficou muito puto da vida, pois durante o show, o telão da festa apresentava a imagem de Liam, que acompanhava toda a apresentação em um pub, tomando cerveja gelada e fumando charutos. Posteriormente, Oasis seguiu em uma turnê nos Estados Unidos, onde foi a vez de Noel se recusar a se apresentar junto com o irmão. Muitas pessoas juravam que era o fim do Oasis, porém, tanto gravadora como produtores e managers logo deram um jeito de conciliar os dois irmãozinhos. Afinal de contas, o sucesso de What's the Story, Morning Glory explodia tão facilmente em todo mundo e as vendagens eram tão boas que eles não podiam perder esse produto exatamente logo no início. E ganhando muito dinheiro e segurando as pontas daqui e dali, o Oasis chegou em 1997, lançando na época o tão prometido álbum Be Here Now, que trazia várias referências aos Beatles. E tais eram tão fortes que o álbum foi gravado nos lendários estúdios de Abbey Road, em Londres. E assim, Be Here Now foi lançado com uma antecedência muito grande, pois existia uma gigantesca atenção por parte da mídia. E eis que, em 21 de agosto de 1997, várias lojas abriram de madrugada exclusivamente para a venda do épico, resultando assim em 421 mil cópias vendidas em um só dia. E sucessos como All Around the World, Stand By Me e Don't Go Away estouraram nas primeiras paradas das rádios inglesas durante vários meses. E já no ano seguinte, em 1998, enquanto o grupo estava em turnê pela América Latina, a gravadora decidiu se aproveitar do momento para lançar The Master Plan, uma compilação de singles do grupo. A venda foi razoável, porém satisfatória de quem já vinha de uma vendagem muito grande no ano anterior. Alguns meses depois, já chegando em 1999,
a banda preparava-se para lançar seu quarto álbum, Standing on the Shoulders of Giants. E foi exatamente neste momento que, na minha opinião, o grupo teve as suas duas perdas mais clássicas, onde Noel Gallagher demitiu aqueles dois caras que eram exatamente os fundadores da banda, Bonhead e McGuigan, alegando que os caras tinham problemas com drogas e não estavam se dedicando exclusivamente para os ensaios do lançamento do novo álbum. Que durante muito tempo depois ocasionou muito estresse para os managers da banda, os caras que cuidavam de quase tudo. Afinal de contas, os ex-integrantes e fundadores do Oasis moveram processos e processos baseados em milhões de libras. E como o buraco precisava ser fechado, Noel Gallagher escolheu imediatamente os substitutos, colocando na guitarra o experiente Gene Arger e no baixo Ann Bell. E a partir desse novo álbum, o Oasis começava a lançar uma proposta musical muito diferente daquelas que havia apresentado até então. Proposta classificada por eles mesmos como eletrônica e psicodélica. Podemos notar muito bem isso na faixa Gas Panic. Porém, foram os hits como Go Let It Out e Who Feels Love que emplacaram para valer em todas as rádios. E aproveitando deste momento de grande sucesso e euforia por parte dos fãs, o Oasis agendou 2 grandes shows no lendário estádio de Wembley, aquele mesmo que foi demolido, o que culminou para a gravação do DVD Familiar to Millions. Mas o que era para ser descanso e curtição acabou se tornando em muitas dores de cabeça para o vocalista Liam Gallagher, pois exatamente nesse período ele começou a acumular brigas em pubs, se meter em confusões e em discussões em público, contabilizando inúmeros processos e aparições em tabloides sensacionalistas na Inglaterra. E com o objetivo de acalentar a saudade dos fãs e, é claro, acumular ainda mais grana, a banda voltou ao estúdio exatamente no início do ano de 2002, pouco antes da Copa do Mundo daquele mesmo ano. Assim, voltavam a lançar outro álbum inédito, o Head and Chemistry, que era muito aguardado e anunciado pela própria produção da banda. O mesmo disco trouxe a primeira composição de Liam Gallagher, através da música Little James, dedicada ao seu enteado. Mas o álbum não conseguiu emplacar e teve boa rejeição em sua vendagem, se tornando um dos maiores fracassos do Oasis em toda a sua história. Com exceção de Stop Crying Your Heart Out, essa que inclusive foi tema da derrota da seleção inglesa na Copa do Mundo exatamente para o Brasil. Porém, durante a turnê de divulgação deste álbum, as brigas entre os irmãos Gallagher voltavam a tomar as páginas dos jornais, onde muitos fãs já aguardavam, inclusive pelo anúncio do fim da banda. Porém, na tentativa de segurar as pontinhas um pouco mais, os produtores, seguido pelo líder da banda, Noel Gallagher, decidiram dar mais um tempinho até que as coisas se acalmassem. E em mais uma tentativa, em 2005, a banda lançava o álbum Don't Believe in the Truth, que emplacou razoavelmente nas paradas com o hit Laila, composta por Noel Gallagher. O álbum, apesar de ser mais uma vez fraco e consumido apenas pelos fãs, principalmente na Grã-Bretanha, começava a dar indício que esse sim poderia ser o fim que já vinha se anunciando há muito tempo. Mesmo assim, respirando por aparelhos, a banda sobreviveu até 2009, quando lançou Dig Out Your Soul, também com hits discretos e nada estrondosos. Mesmo assim, conseguiu vender 90 mil cópias na Inglaterra. E foi durante mais uma turnê de divulgação de um álbum do Oasis que Noel Gallagher apresentava sinais evidentes de fadiga e, sobretudo, que o cara já estava de saco muito cheio do seu irmão. E eis que em uma entrevista para a então VJ da MTV na época, Mary Moon, ele anunciava que aquela era a última turnê do Oasis e que o grupo se desfazeria meses depois. E logo após esse fim, Noel lançou-se em carreira solo, tendo lançado em 2011 o belo álbum High Flying Birds,
com destaque para If I Had Gun. If I had a gun, I'd shoot a hole into the sun. Love will burn this city down for you. Já por outro lado, o Linga tentou dar a sua respostinha pro irmão, juntando alguns ex-integrantes do Oasis, fundando a banda BDI. E mesmo ele colocando algumas provocaçõezinhas ao irmão na mídia, a fim de tentar apimentar a vendagem do álbum, a coisa não colou muito bem não, afinal de contas as músicas, sobretudo, não caíram no gosto daqueles que apreciavam o velho Oasis. O que se confirmou depois, afinal de contas o BDI não lançou absolutamente nada de novo e tampouco é lembrado pelos fãs dos irmãos Gallagher. Já em 2015, Noel lançou o seu segundo álbum solo, o primoroso Chasing Yesterday, com canções mais melódicas como Revolution Song, que já era uma de suas composições da época do Oasis e gravada somente como demo nessa época. Algumas especulações de bastidores cogitam que possivelmente entre os anos de 2018 ou 2019 poderemos ter novidades aí com a volta do Oasis. Afinal de contas, os irmãos foram vistos lá na Inglaterra conversando novamente e até mesmo passeando junto com as famílias. Porém, quando Noel Gallagher foi indagado pela mídia inglesa a respeito do assunto, ele apenas disse que nada é impossível, porém no momento ele pretende cuidar da sua carreira solo. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro arquivo do rock, onde falamos sobre Oasis. E não esqueçam também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar comigo aqui dentro dos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve.